Oi, gente, boa tarde. O motivo desse vídeo é que a gente estude pelo menos a parte histórica do do capítulo 11, porque é um capítulo muito difícil. Eu confesso que eu achava que o capítulo 9 fosse o capítulo mais difícil do livro de Daniel, mas eu estou aqui estudando e eu estou vendo que o capítulo 11 é realmente muito complicado, tem muitos simbolismos. E aí, se eu não fizesse esse vídeo, a gente ia ter que correr muito quando nós fôssemos fazer a nossa live e estudar. Inclusive, a gente tem que decidir o dia, se vai ser sábado ou se vai ser no domingo, porque domingo é dia das mães, né? Por mim pode ser no domingo, mas depende de vocês. Bom, então, eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, porque eu preciso dar uma introdução do capítulo 11, até mesmo porque eu queria que vocês estudassem, que vocês lessem, porque senão a gente não vai conseguir fazer num estudo só, porque realmente são muitas informações. Como eu disse, o capítulo 11, ele é muito difícil, ele é muito complexo. E dos versículos de 1 a 4, ele dá uma explicação exata do capítulo 8, ou seja, muito simbolismo, muita história, profecias que já se cumpriram com exatidão. Então, no capítulo 8, a partir dos versículos 3 até o 8, mais ou menos, narra a história do carneiro e do bode, que Daniel vê, né, um carneiro, e esse carneiro ele tinha 2 chifres, e esse carneiro ele dava chifradas, marradas, para 3 direções, oeste, norte e sul, e ninguém conseguia deter. Lembrando que o chifre maior, ele surgiu depois do que o menor. E o chifre maior representa o Império Persa, que era mais poderoso. E o chifre menor, o Império Medo. E esse chifre, ele dava amarradas, chifradas para essas 3 direções. Até que veio um bode, de tão veloz, ele nem tocava o chão. E esse bode, ele tinha um chifre notável no meio da testa. E quando esse bode, que veio na maior velocidade, atacou o carneiro caiu e o bode pisoteou. Mas nessa que o bode atacou o carneiro, o chifre notável, ele se quebrou, dando origem a 4 chifres. Né? Então, a gente estudou bastante isso no capítulo 8. Tá? E durante todo o capítulo 11 a gente vai ter que voltar no capítulo 7 e no capítulo 8. Então eu só tô dando uma palhinha pra gente dar uma relembrada, porque eu também tive que relembrar bastante coisa, ler várias vezes o capítulo 8 para poder entender. E aí, como eu disse, né, o bode atacou o carneiro caiu sem forças. E aí, no lugar desse chifre que se quebrou quando ele atacou, nasceram 4 chifres. Bom, agora sim, a gente vai ler Daniel 11, depois dessa introdução, relembrando o capítulo 8 que nós já estudamos. Então eu vou ler. Também eu, no primeiro ano de Dario o Medo, até eu me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. Então a gente vê que isso aconteceu, essas visões aqui aconteceram quando Dario, no primeiro ano de Dario. E aí Daniel, ele confortou Dario. Tá vendo? Levantei para fortalecê-lo. Por quê? Porque Dario, aqui tá dizendo que Dario ele estava com algumas preocupações, né? Porque Daniel confortou o rei Dario. E aí, no versículo 2 diz assim: E agora eu te mostrarei a verdade. Eis que levantar-se-ão ainda 3 reis na Pérsia. Olha só, 3 reis na Pérsia, depois de Ciro. E o quarto será muito mais rico do que todos eles. E pela sua força, por meio da sua riqueza, ele incitará todos contra o reino da Grécia. Bom, a Pérsia, a Medo-Persa, né? Nessa época,
O império pertencia aos medos e aos persas, eles que estavam no poder. Eles eram representados em Daniel 8 pelo carneiro, né? Pelo carneiro que dava marradas para 3 direções e que tinha 2 chifres, os medos e os persas. No capítulo 7, ele era representado, o Império Medo-Persa era representado pelo urso que tinha as 3 costelas na boca, né, fazendo relação com as marradas para as 3 direções e que tinha uma pata mais levantada do que a outra, ou seja, ele era meio manco. Quer dizer, um desequilíbrio de poder. Os persas mais poderosos do que os medos. E aí, Daniel vai dizer para Dario que os 3 reis que ele cita aqui são Cambises, Esmerdes, Gaumata e Dario I. E o 4º rei será ainda mais forte do que todos os outros. Quem é esse rei mais forte? É o Xerxes, o rei Xerxes, que reinou durante 21 anos. Gente, olha, na Bíblia Católica, no livro de Macabeus, tá vendo? Essa é a Bíblia Católica. Tem toda essa história com detalhes e nos livros seculares também. E essa história, ela que a Bíblia relata, né? Na verdade, Daniel, ele teve essas visões, ele profetizou e essas coisas aconteceram 300 anos depois, né? E a história conta isso, os livros seculares contam isso. O livro de Macabeus, que a gente sabe que não é um livro inspirado, mas ele conta a história, né, dessa época. A gente vê tudinho, toda essa história a gente vê nesses livros e no livro de Macabeus. E o filme 300, foi até Iago que indicou, ele conta assim, com riquezas de detalhes essa história, uma perfeição muito grande. O rei Xerxes, né, ele foi derrotado pela Grécia. Olha só, se vocês não assistiram esse filme ainda, é muito interessante para a gente conhecer os exércitos grego-macedônico, como que Alexandre o Grande ele tinha estratégias de guerra, muito interessante mesmo. E aí, como eu disse no capítulo 7, o urso, né, representando o Império Medo-Persa e o leopardo representando o Império Grego-Macedônico. Né, o leopardo ele é um animal que corre muito e além disso ainda tinha 4 asas. Então no capítulo 7, o Império Grego-Macedônico, representado por esse leopardo com 4 asas, mostra a velocidade. E no capítulo 8, esse bode que veio com toda a velocidade, que nem conseguia tocar o chão e pá, deu uma chifrada no carneiro e derrubou o carneiro. Bom, quando a gente fala das 3 direções que o carneiro dava chifradas e quando a gente fala das 3 costelas, a gente está falando de 3 regiões conquistadas pelo Império Medo-Persa. Gente, eu fico com medo de estar confundindo vocês, mas assim, é porque são muitas informações, por isso é que eu vou e volto para vocês, pra gente, né, tentar entender muito bem isso. A estátua também mostra muito bem, né, essa questão dos reinos. O Império Babilônico, que era representado pela cabeça de ouro, que foi derrotado pelo Império Medo-Persa, né, que na estátua era representado pelo quê? Pelos braços e pelo peito de ferro. E o Império Grego-Macedônico, né, pelas coxas e pelo ventre, ou seja, a coxa também faz parte do movimento. Então tudo se encaixa numa perfeição, numa harmonia muito grande. Essa questão dos impérios representados por animais e pela estátua de ouro de Nabucodonosor.
Bom, então, Daniel, vamos lá, vamos ler o 3. E um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio e fará conforme a sua própria vontade. Bom, no capítulo 8, esse rei poderoso que se levanta é representado pelo bode, que derrota o carneiro, que representa o Império Medo-Persa. E no 4 diz: e quando ele se levantar, o seu reino será quebrado, representando o quê? O chifre do bode que se quebrou. E será dividido em direção aos 4 ventos do céu, e não para a sua posteridade. Lembra que a gente falou que Alexandre ele não deixou herdeiros? Então, 4 generais que assumiram esse poder, e esses generais, eles assumiram, né, esse poder debaixo de muito sangue, de muita luta, de muita batalha. E quando diz aqui, será dividido em direção aos 4 ventos do céu, significa os 4 chifres, né, que surgiram no lugar daquele chifre grande. E nem conforme seu domínio que ele governou, pois o seu reino será arrancado, até mesmo por outros além daqueles. Então, esse chifre, quem é que representa esse chifre? Quem representa? Quem é esse bode que veio numa velocidade gigantesca e derrubou o Império Medo-Persa? Quem é esse rei poderoso que se levantou? Quem é esse leopardo do capítulo 7, que o leopardo é um bicho, um animal muito veloz e com asas ainda? Quem é? Alexandre o Grande, exatamente. Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, né? Eu vou falar um pouquinho sobre Alexandre o Grande, que é citado aqui nos versículos 3 e 4. Vou ler de novo. E um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio e fará conforme a sua própria vontade. Quando ele se levantar, o seu reino será quebrado e será dividido em direção aos 4 ventos do céu, e não para a sua posteridade, nem conforme seu domínio que ele governou, pois o seu reino será arrancado, assim como o chifre se quebrou, né? Até mesmo por outros além daqueles. Bom, a gente vai estudar hoje só até o capítulo 4, que já vai dar, assim, base para a gente continuar estudando todo o capítulo, porque essa questão desse chifre que se quebrou e desses 4 chifres que nasceram é que todo estudo é baseado. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre Alexandre o Grande. Ele viveu pouco, ele viveu 32 anos, pouco menos do que eu, né? Então ele viveu 32 anos. E ele foi educado por Aristóteles. Ele era muito inteligente. Na sua época, ele era assim, de uma inteligência absurda. E ele era também muito corajoso. Eu vou contar uma história rapidinha. O pai dele, Filipe II, ele tinha um cavalo. O nome do cavalo se chama Bucéfalos. Se alguém tiver esperando neném, né, e quiser essa ideia para colocar no filho, Bucéfalos, o nome do cavalo. E o cavalo, ele era muito arisco. Ninguém tinha coragem de domar aquele cavalo. Alexandre, ele tinha 12 anos e ele vendo aquilo, né, o pai incentivando, né, alguém a domar aquele cavalo, Alexandre falou assim: eu vou domar esse cavalo. E com 12 anos, ele analisando as coisas, ele percebeu que o motivo daquele cavalo ficar muito agitado